Olá. Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre as possibilidades de registro de frequência. O meu foco hoje é na frequência. Então tem um vídeo anterior que nós gravamos falando sobre a questão mais um pouco burocrática, digamos, de registro no Cobalt, né, de formalização dos registros no Cobalt. E aqui eu vou mostrar uma possibilidade que eu vou utilizar, uma sugestão, né, um exemplo, e não nenhum modelo de como fazer, mas um exemplo possível. Então, nessa disciplina em particular, eu vou trabalhar, vou ajudar o professor Cláudio, que é o professor que domina o conteúdo, e eu vou ajudar em algumas questões pedagógicas, da questão da colocação dos conteúdos, do design, né, da forma de trabalhar o ensino online aqui nesse calendário alternativo. Então, minha participação não é focada em conteúdo, minha colaboração é focada na forma de expor os conteúdos. E o professor Cláudio, né, o outro professor, ele é o professor que realmente domina os conteúdos, o professor que vai efetivamente trabalhar com os alunos a aprendizagem. Então, uma forma que se achou de eu, além de contribuir com essa questão de organização da disciplina em termos de colocação no ar, eu também vou contribuir fazendo, digamos, a chamada. Eu vou ficar com essa responsabilidade de fazer a chamada. E uma forma que nós encontramos de fazer esse registro da frequência e computar a frequência do aluno é por meio de um instrumento, né, e esse instrumento de avaliação. A avaliação, nesse sentido, a avaliação nossa, a avaliação dos professores, a avaliação dos conteúdos, a avaliação de como será o andamento da disciplina. Então, isso equivale ao presencial, fazendo uma analogia, quando vamos a algum evento, alguma palestra, e os organizadores nos pedem para preencher um instrumento lá, e colocar o nome completo, né, e preencher o instrumento registrando se gostou do palestrante, se a palestra foi boa, se a infraestrutura, o ar-condicionado foi bom. E ali a gente preenche, coloca o nome completo e isso vale como o indicativo, né, que estivemos presentes, e aquilo é utilizado para emitir um certificado, alguma atestado de participação. Então, fazendo essa analogia, né, trazendo isso para o ensino online, semanalmente disponibilizaremos então um instrumento para que o aluno formalize de alguma forma o que ele achou da unidade daquela semana. Ao registrar a sua opinião, registramos a sua frequência. Então, foi uma forma de que encontramos, né, de ampliar, digamos, a minha participação, que eu não vou interferir na questão dos conteúdos, porque eu efetivamente não domino os conteúdos. Então, ajudei na estruturação, ajudei em pensar em aonde dispor os conteúdos, ajudei, né, em diversas questões do ensino online, mas também posso ajudar dessa forma, registrando a frequência e verificando os alunos que efetivaram o instrumento ali, os alunos que nos avaliaram, esses alunos então recebem a frequência. Na verdade, né, o aluno recebe já a frequência automaticamente, a gente retira a frequência no Cobalt daqueles que não preencheram então o instrumento. Essa foi então uma forma. Isso precisa ficar bem registrado aqui, né? O aluno tem que estar bem ciente de que vai ser feito dessa forma a frequência. As avaliações e notas, bom, aí tem a questão das tarefas, tem toda uma forma de ir compondo a nota do aluno. Mas a frequência, combinamos de trabalhar dessa forma. Então, aqui, por exemplo, uma aula, no final, então, tem algumas atividades, no final ele tem que entrar num instrumento que nós criamos, e aí vai avaliar algumas dimensões, digamos, do nosso trabalho. Então, a organização geral da unidade, vai se avaliar os conteúdos, tem 3 critérios dentro dos conteúdos, atividades mais 3. A parte de colaboração, vamos avaliar se a colaboração está ocorrendo, né, naquela unidade e para cada unidade, a colaboração também com os professores e um fale conosco para ele colocar sugestões de como a gente pode melhorar aquela unidade em particular. Isso vai ser feito então ao longo das 12 semanas. Ao longo das 12 semanas a gente está estudando ainda se mantém sempre o mesmo instrumento ou depois de algumas semanas varia em relação a critérios, mas isso a gente vai
a gente vai avaliar de acordo com o que os alunos responderem. Então, quando se detectar algumas questões, né, a gente pode alterar a próprio formato das unidades e aí então também alterar esse instrumento aqui para detectar se as alterações foram surtir efeito ou não. Então, esse é um instrumento que vai ficar pelo menos nas primeiras semanas, depois vai se reavaliar. Isso eu acho que é interessante, né, porque o calendário alternativo ele tem muito essa característica de certa forma de ser um laboratório, né, a gente ir testando algumas questões. Então, esse instrumento aqui nos ajuda, né, a mensurar a aceitação dos alunos em relação à forma de que foi organizado, a estrutura das unidades, dos conteúdos, né, particularmente em relação aos conteúdos, também particularmente em relação a atividades que são propostas, e também a colaboração, que é algo bastante importante no ensino online, como os colegas estão, né, os alunos em si colaboram com seus próprios colegas e como os professores estão colaborando, no caso são 2 professores, então mensurar isso, avaliar isso é importante. Então, é uma sugestão, uma forma de fazer a avaliação da frequência baseado num instrumento de avaliação da própria disciplina. Né? Então, vai se avaliando o andamento da disciplina por meio desse instrumento e o aluno que colabora conosco nesse sentido, ele tem a frequência. Então, fazendo aquela analogia, né, ao participar de uma palestra, aqueles que preenchem o instrumento de avaliação recebem um certificado, a ideia é bem similar, né? Então, a frequência será computada dessa forma. Como fazer lá no Cobalto foi foco do vídeo anterior a esse. Ok? Basicamente era essa sugestão em relação a uma possibilidade, né, de registro de frequência. Valeu!